Saudações galera, Juliano Toniolo. Nesse vídeo a gente dá continuidade ao nosso Manda Que Eu Mato, onde eu respondo as perguntas dos meus inscritos lá no Instagram e as perguntas que são deixadas aqui nos comentários dos vídeos do YouTube. Já aproveito para pedir para vocês, já deixem o seu like aí agora. Essa primeira pergunta é do Paulo, lá do nosso clube de membros. Ele quer saber quais códigos e sinais são mais comuns, mais usados aí pelos sobreviventes. Seriam os homógrafos? Para quem não sabe, homógrafos tem a ver com aquela sinalização usando bandeiras. Você vai fazer a combinação de cores e de posicionamento ali com o braço das bandeiras, isso aí vai transmitir mensagens para aeronaves. Bom, Paulo, te falando muito francamente, eu duvido que a maioria dessas tripulações aí de aeronave vão conseguir ler essas bandeiras fora aquele contexto ali quando elas estão manobrando no pátio do aeroporto para poderem sair ou para quando elas estão chegando. Até porque, pensa bem, dependendo da aeronave, ela vai estar sobrevoando a uma altura muito grande. Ela possivelmente, às vezes, não vai nem o piloto ou a tripulação lá dentro não vai conseguir nem ver essas bandeiras lá embaixo. Para poder identificar essas bandeiras, isso aí já pressupõe que a aeronave tem que estar numa altura muito mais baixa e muito mais próximo, o que às vezes só vai ser possível com um avião monomotor de uma velocidade menor. Outra coisa, se for um helicóptero também, mas aí outras formas de sinalização mais eficientes vão dar conta de chamar a atenção, que é isso que a sinalização de emergência numa situação de sobrevivência deseja, em última instância, é chamar a atenção para o sobrevivente onde ele está e que aquele sinal seja percebido como um pedido de ajuda. Para isso eu posso citar aqui, por exemplo, se você pega essas bandeiras com esse material e coloca no mastro juntas, onde você vai ter o contraste da cor e do movimento, isso já aumenta a chance de chamar a atenção. Há formas de deixar sinais no ambiente, de fazer marcações em terra, enfim, a própria sinalização com fumaça de uma fogueira, que é diferente da fogueira e da fumaça de um acampamento comum, por exemplo. É uma fogueira que é preparada para queimar de uma forma muito mais quente e o material vegetal verde ali em cima vai ser muito abundante. Você tem a forma correta de preparar isso, já deixar tudo pronto, para quando você acender aquela fogueira, através da queima daquele material verde, vai produzir uma coluna muito espessa de clorofila e aquela fumaça vai subir bem a copa das árvores aí, vai ser vista de longe por uma possível aeronave. Então você tem outras formas mais eficientes do que ficar com a bandeira, com as bandeiras ali por perto, tentando chamar a atenção de uma aeronave. O brilho do sol, por exemplo, numa superfície refletora, vai funcionar muito melhor para chamar a atenção de aeronaves que estejam voando a uma altura muito grande, a uma distância muito grande daquela que poderia ser perceptível para o piloto ali reconhecer a sinalização com as bandeiras, beleza? Essa última pergunta ficou para o final propositadamente, uma pergunta bastante interessante, me foi feita lá no Instagram também, por uma seguidora que me pergunta, na minha opinião, qual seria o meu entendimento, a minha visão sobre a participação das mulheres no bushcraft, principalmente aqui no Brasil. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer que eu tenho interesse direto nesse assunto. Primeiro que eu sou pai de 2 meninas, de 2 filhas, e uma delas eu estou preparando para poder, se Deus quiser, ela ter pelo menos aí mais familiaridade com bushcraft e com o mato de uma maneira geral, que ela possa se sentir bem na natureza e ter a prática de ir para o mato e ter esse tempo aí. Vamos ver se vai ficar por conta dela, a decisão dela depois, mas a minha parte eu estou fazendo no sentido de apresentar ela para esse universo. Bom, tendo dito isso, eu vou partir da resposta que eu dei lá no Instagram. Aqui eu vou aprofundar, obviamente, esse tema, mas lá eu digo que eu considero essa participação feminina no bushcraft como algo sendo repleto de desafios, pelo que eu tenho visto. E é uma forma muito generalizada de dizer que eu vejo muitos problemas que as mulheres têm que enfrentar em relação para poderem estar inseridas dentro desse contexto aqui no bushcraft. Alguns desses problemas não são exclusividades das mulheres, homens também vão ter que compartilhar esse mesmo tipo de situação, mas a gente tem que reconhecer que existem certas situações que são peculiares à questão feminina dentro da nossa atividade, que pegam bem mais para ela, e as pessoas não podem fechar os olhos para essa realidade.
Minha percepção me leva a crer que um dos problemas principais tem a ver exatamente com o fato delas serem uma minoria nesse meio, nesse ambiente que é predominantemente masculino. Isso de cara traz aí uma certa intimidação, porque você vai chegar num grupo que é muito maior. Só essa diferença de número aí, eu já diria que é algo que intimida as mulheres, principalmente porque existem outras questões associadas a isso. Então o fato delas estarem num ambiente que é quase que exclusivamente dominada aí por homens, né, onde a participação masculina é muito mais ativa, se faz perceber de uma maneira muito maior, até por ser um tipo de atividade muito relacionada à questão masculina também, de estar no mato, de estar realizando certas atividades que, ao meu ver, podem até ter sido, na maior parte do tempo, aí, algo que só os homens fizeram, ou predominantemente os homens fizeram, mas que hoje em dia não tem nada que impeça do ponto de vista físico, né, ou ali do ponto de vista, vamos dizer assim, da capacidade de realizar atividades no mato, não há nada que impeça uma mulher de fazer isso também. A gente vai ver que muitas questões, muitos aspectos estão mais relacionados à mentalidade da pessoa que está ali no mato do que pelo sexo dela, se ela é homem ou se ela é mulher. Ou seja, diz mais respeito ao que você tem na sua cabeça do que aquilo que você tem entre as pernas. Um outro aspecto seria também o preconceito que existe por parte de muitos homens de receberem essas mulheres lá. Eu já vi isso acontecer em grupos de discussão, onde os caras estavam criticando uma moça que estava lá, porque ela era muito bonita, chamando ela de patricinha do mato. Bom, se a mulher está dentro do padrão de beleza, ela é criticada porque é muito bonita. Se ela está fora do padrão de beleza, às vezes ela é criticada porque está fora do padrão de beleza ali dentro. Ô, gente, eu não quero com isso me postar como feminista, até porque eu não sou, quero deixar isso bem claro, eu estou tratando de um assunto que é pertinente, que acontece no nosso meio, um assunto onde eu estou vendo certas coisas acontecerem, e um assunto em que, como eu já falei, eu tenho interesse pessoal, porque eu tenho filhas que em algum momento eu espero vão participar dessa comunidade, desse meio, e vão ter que lidar com essas questões também. Então não vou fechar os olhos para essa situação que está acontecendo e vou falar de alguma forma aqui sobre isso. Então esse preconceito que existe por parte de muitos homens em relação à participação das mulheres tem muito a ver, às vezes, também com a questão de achar que a mulher não tem força física ou que só a força física é o determinante para poder fazer as coisas do mato. Claro que isso tem um valor em alguma medida, em alguma escala, em algum grau, mas você tem outras questões que vão ser mais importantes. Fisicamente, uma mulher pode estar no mato e fazer as tarefas que forem ali, às vezes talvez levar um pouco mais de tempo, com um pouco mais de dificuldade, dependendo do que for, principalmente se for algo que diz respeito à força física mesmo, mas elas dão conta muito bem, como eu já vi inúmeras vezes acampando com elas, seja nos meus treinamentos, seja nos eventos que a gente participou, ou seja em acampamentos que a gente estava no meio do mato, onde havia mulheres também, e várias delas trabalhando ali de forma tranquila em relação ao que precisava ser feito no acampamento. Claro que existe aí uma certa dificuldade por parte de várias que vão chegar, às vezes, no acampamento, onde já tem gente muito mais experiente, elas vão levar um tempo para sentirem à vontade, para se familiarizarem e acharem o ritmo delas ali dentro, mas isso é um daqueles aspectos que não diz respeito só às mulheres, homens também nessas mesmas situações, né, em que eles não têm a experiência ali de campo, vão ficar tão perdidos quanto as mulheres. Então, se isso acontece com elas, nesse caso, há uma correlação ali também com o sexo masculino, quando estiver no mesmo contexto. Um aspecto que pega bastante também, já ouvi isso de várias, tem a ver com diminuir o nível de conforto, que também é algo que os homens vão ter que lidar. Por exemplo, na hora de ir no banheiro, você não vai ter um vaso sanitário, uma pia ali, uma ducha higiênica para você poder fazer como se normalmente faz no dia a dia, no ambiente urbano, em casa, né? Mas há formas de você resolver essas questões de necessidades fisiológicas, tanto número 1 quanto número 2, de uma forma eficiente, higiênica e que você consegue se adaptar ali e fazer o que precisa ser feito no final das contas. Vencer essa barreira psicológica de ter que diminuir o conforto, não só, por exemplo, em relação a usar o banheiro, por exemplo, a própria questão do banho, né? Não dá para ser um banho de chuveiro quente igual você está acostumado, mas você consegue fazer uma higiene e ficar limpo.
a parte de dormir, por exemplo, você não vai dormir no seu quarto fechado, com temperatura controlada, com ventilador, ar-condicionado, sei lá, aquecedor, mas e na sua cama macia, mas você vai ter uma rede ali, que o espaço é menor, é mais... você não vai estar esticado retinho, você vai ter um tempo que vai ser necessário para a pessoa poder se acostumar com aquele nível de conforto, que ainda é melhor do que se você não tivesse nada. Você vai dormir de forma, depois que você acostuma, tranquilamente, confortável, de boa, igual você dorme em casa. Mas leva um tempo para isso acontecer. Então a dificuldade de ter que diminuir o nível de conforto para a maioria das pessoas, e principalmente para as mulheres, porque a questão da higiene delas requer um pouco mais de atenção, mais de cuidado, né? Então, isso é um obstáculo que muitas vezes dificulta a presença de mais mulheres no nosso meio também. O risco de violência, a gente tem que admitir que para um homem é muito mais fácil, apesar de que esse risco existe para a gente também, mas a probabilidade de uma mulher ter mais problemas dessa área do que um homem é obviamente muito maior. Eu estou me referindo ao fato de você pegar sua mochila e ir para o mato sozinho, igual eu faço, várias outras pessoas fazem. A gente analisa bem ali a questão, tudo, tenta minimizar os riscos, mas claro que existe a possibilidade de a gente deparar com pessoas aí no meio do mato, e a gente não sabe qual a índole dessas pessoas, enfim, está exposto ali àquela violência que pode ser gerada ali daquele encontro. Para a mulher, isso se coloca de uma maneira muito mais crítica e muito mais perigosa, porque além da violência física mesmo, dependendo da situação, se for uma mulher muito franzina, ela vai ter menos chance ainda de se defender fisicamente do que se ela estiver confrontando com um cara muito grande, de muito volume, de muito músculo, de muita massa, principalmente se ele estiver acompanhado. Então, ela está fisicamente muito mais vulnerável à violência, que inclui também a violência sexual, né? A gente sabe que tem relatos aí de coisas horrorosas que aconteceram no mato, com mulheres, às vezes até acompanhadas de namorados, que passaram por esse tipo de situação, mas é uma realidade que elas estão expostas a esse tipo de problema. E isso também, com certeza, o risco de passar por isso é um dificultador, né? Então, por isso que para elas, às vezes, tem que ser numa propriedade particular, tem que ser com um grupo de pessoas conhecidas, com um companheiro, se ela não tiver um companheiro, ou na presença de outros homens, outras mulheres, outros casais que venham a gerar essa segurança aí exatamente pelo número de pessoas ali presentes. Então, nesse contexto, fica mais fácil para elas realizarem com esse nível de segurança a atividade mateira. Um outro aspecto também é o medo da mata, né? O medo dos bichos, de insetos, esse tipo de coisa tudo. À noite, a escuridão ali da mata, os sons, isso pode gerar ali um certo peso psicológico, né? Porque a pessoa não está vendo nada, então começa a imaginar todo tipo de bicho e situações ali que poderiam ocorrer, e isso pega bastante porque é o lado psicológico, na verdade isso é o que mais pega, eu diria. Então, o tempo que a pessoa vai passando no mato, dentro de acampamentos controlados, igual eu falei, com pessoas e um número, num contexto em que ela se sinta segura ali, ela acaba percebendo que a escuridão da mata é só uma parte da noite onde o sol está escondendo, e o que estava ali de manhã está ali à noite. Na maioria das vezes não vai ter problema nenhum. E aquilo ali se torna algo normal, na medida que a familiaridade, a experiência vão tirando essa demonização que é feita muitas vezes em torno do ambiente natural hostil, né, em áreas de matas e selvas, por conta desse terror psicológico todo envolvendo as peculiaridades das matas. Eu diria também algo que eu tenho percebido aí recentemente, que existe uma outra dificuldade que elas enfrentam, que tem a ver com o próprio ciúme e preconceito de outras mulheres em relação à mulher que está dentro da área de bushcraft ou sobrevivência. Por exemplo, se a mulher que estiver envolvida ali no contexto, ela for, principalmente se ela for solteira, eu creio que ela, em muitos casos, também não estou generalizando, mas eu consigo perceber que em vários casos ela é meio que percebida como uma ameaça aos relacionamentos de outros homens que estão ali e cujas esposas não gostam de ir para o mato, porque tem essa também. Existe muitas vezes o cara gosta de ir para o mato, mas a mulher não curte esse tipo de atividade. Então, muitas vezes ela prefere ficar em casa
e não acompanhar o marido, ou companheiro, o namorado, sei lá, nesse tipo de atividade, porque ela acha que não é para ela. Mas eu já vi casos em que isso mudou. A mulher era assim no começo e com o tempo, já vi vários casos, aliás, com o tempo elas passaram a acompanhar os maridos e passaram até a gostar e se tornaram pessoas ali, partes dessa comunidade também. Mas existem os casos em que as mulheres não vão e acabam criando esse ciúme aí por verem de uma forma ameaçadora a presença de outras mulheres que não estão em relacionamentos e dessa forma eu penso, tá? Essa é a minha opinião, que na cabeça delas cria esse risco, essa ameaça aí aos relacionamentos estabelecidos. Eu creio também, honestamente e francamente falando, que esse é um outro dificultador que a mulher tem que enfrentar quando ela está nesse meio, que além de já ser predominantemente dominado por homens, ainda existe também o preconceito e o ciúme por parte de esposas e outras mulheres, que veem essas mulheres que estão inseridas e são respeitadas como mateiras, né, admiradas também por toda a comunidade, acabam sendo vistas como ameaças aí aos relacionamentos por parte dessa insegurança das mulheres do outro lado. Essa é a minha opinião honesta sobre o assunto. Então, gente, vocês concordam comigo? Vocês têm opiniões e outras visões aí também de outros problemas que as mulheres enfrentam aí dentro da comunidade do bushcraft, do sobrevivencialismo, da sobrevivência? Se vocês tiverem essas opiniões, compartilhem aí embaixo, deixa eu saber o que vocês pensam sobre isso. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, que é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal também, caso vocês ainda não sejam inscritos, e façam parte do nosso clube de membros, para vocês terem uma interação um pouco mais próxima comigo. Esse aqui foi o Giuliano Toniolo, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.